mais um dia da jornada. Eu vou passar alguns recados para vocês para a aula acontecer de forma agradável. Gostaria de pedir a todos que, por gentileza, mantivessem os microfones e câmeras desligadas durante a apresentação. Vocês podem enviar dúvidas no chat também, que ao final da palestra eu vou repassá-las para a professora e ela vai responder. A lista de presença será colocada no chat após 1 hora de apresentação e permanecerá após 1 hora do término da palestra. O tema da palestra, que se iniciará agora, é uso racional de antimicrobiano, será ministrada pela doutora Andréia Napo de Medeiros. A doutora Andréia possui graduação em medicina pela Universidade de Alfenas, possui residência médica em infectologia pela PUC de São Paulo, é mestranda em microbiologia médica, atua como médica infectologista responsável pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar dos hospitais São Rafael de Imperatriz e Hospital Macro-Regional de Imperatriz. E atualmente é docente especialista do curso de medicina da UFM. Bom, doutora, agora eu vou passar a palavra para a senhora e eu espero que todos tenham uma ótima palestra. Desculpe, doutora, seu microfone eu acho que está desligado. Tenta habilitar ele aqui embaixo. É um botãozinho vermelho. É na aba do Google Meets. Bom, gente, bom dia. Na verdade, acho que muitos já me conhecem, né, das aulas, né, que a gente já teve. E a gente vai fazer uma breve aulinha aqui, de uma apresentação, sobre um tema, na verdade, que ele acaba sendo muito, muito polêmico, muito difícil de se tratar até com os colegas, com essa era de coronavírus, tá pior ainda, né? Mas vamos tentar passar para vocês. Qualquer coisa, vocês podem me interromper, que a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Vamos lá, deixa eu só voltar aqui. Estão conseguindo ver os slides aí? Tá aparecendo só para mim, eu acho. Não, professora. Eu acho que você tem que ir na tela do PowerPoint. Não, mas para mim ela tá aparecendo aqui. A internet já caiu umas 4 vezes aqui. Tenta iniciar a apresentação de novo. Só um minutinho que saiu aqui. Então, vamos lá, né? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Agora? Ótimo. Sim? Podemos começar, então? Podemos. Então, vamos lá. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as infecções, né,
em geral, elas causam entre 25% e 30%, né, de mortes em todo o Brasil. Nos países menos desenvolvidos, esse número aumenta muito, vai para uns 45%, que é o nosso caso aqui do Brasil, né? E o uso de antibiótico, ele contribui, na verdade, muito para isso. A gente pensa que ele é um salvatório, não, mas dependendo do uso errado de antibiótico, da hora errada que você inicia, ele pode ser o que vai causar a morte do paciente, né? Que vai piorar as condições clínicas dele e você acaba não tendo como resolver. E por quê? Por que que isso ocorre? Por que que esse uso de antibiótico ocorre assim, em larga escala e com o uso errado, né, da maioria dos antibióticos? Porque, na verdade, a gente fica com medo, né? A gente fica com medo de perder o paciente, a gente fica com medo daquela cultura de que se não usar o antibiótico nas primeiras horas, o paciente vai morrer por causa da falta de uso de antibiótico. Então, assim, o que acontece na prática clínica, na nossa prática clínica, né? Mais de 50% das prescrições dos antibióticos, elas são inadequadas, porque você acaba entrando com vários antibióticos, e hoje em dia, até que isso tem melhorado um pouco, porque de uns 5 anos para cá, você só consegue comprar antibiótico na farmácia em alguns locais, né? Porque ainda acaba burlando o sistema, né? Só com receita médica, né? Mas mesmo assim ainda vende. Nessa era que nós estamos vivendo hoje, na era do Covid, eu nunca vi tanta prescrição de antibiótico desnecessariamente, né? Foi muito antibiótico prescrito mesmo. Então, 2/3 eles são usados sem prescrição médica, porque geralmente, o que acontece? Acho que todo mundo está acostumado a ver isso. Ah, porque um vizinho tomou, porque o outro tomou, porque saiu no Jornal Nacional que tem que tomar, então eu vou tomar também. Então, é isso que acontece, tá? E às vezes as pessoas compram antibiótico, tomam um dia, acham que estão melhores e não tomam mais, né? Por que que elas acham que estão melhores com antibiótico? Porque não era para ser usado o antibiótico, né? E esse um dia, dois, três que as pessoas usam de antibiótico, isso aí já pode causar uma certa resistência. A gente pode pensar, isso não é nada, um dia, dois, é sim, é muita coisa. Às vezes basta 1 ou 2 dias de antibiótico para você ter uma mutação e criar uma resistência, tá? Mais de 50% dos orçamentos gastos em hospitais e na área de saúde básica são com antibióticos. Então, isso é um problema, na verdade, sério, né? Ó, nos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, né, a gente calcula que 50% dos usos desses antibióticos, eles são inadequados, né, porque eles vão corresponder ao tratamento, que é o que ocorre aqui no Brasil, que no Brasil você pode colocar aí entre 70% e 80% de uso errado de antibiótico, né, porque eles vão tratar geralmente infecções de vias aéreas, como faringite, bronquite, de origem viral. Essas infecções de origem virais, elas não vão ser tratadas com antibiótico, elas vão ser tratadas com outros mecanismos, né, outros tratamentos, né. Apesar de hoje estar sendo muito difundido o uso da azitromicina no tratamento de uma infecção viral, que é o do Covid, né, mas isso é para diminuir a replicação viral e é nesse caso específico, né, não é uma coisa que é para ser usada direto. Por exemplo, daqui uns dias eu acredito que a azitromicina a gente não vai conseguir pegar infecção nenhuma mais com a azitromicina, de tanto que ela foi usada. E de maneira assim, eu tenho pacientes no meu consultório, que estão indo no meu consultório agora, pós-Covid, que já fizeram 5, 6 ciclos de azitromicina, porque achavam que tinham que tomar, né? Então, a gente vai ter a gente vai ter agora os problemas, depois dessa pandemia, com o uso de antibióticos, os problemas pós-Covid, né, que vai ser mais ainda intenso com a questão dos antibióticos. No Brasil, né, ela tem uma situação catastrófica, né, que ela está no ranking das medicações mais consumidas e que superam o uso até de analgésico, que é remédio para dor. O antibiótico supera remédio para dor, né? Acho que aqui muita gente já ouviu falar que
a avó, o tio estava com dor, foi lá e tomou uma amoxicilina e resolveu, né? Então, assim, o uso é errado demais. Se a gente fosse levar em conta, né, e corrigir isso aí, e usasse os antibióticos de maneira racional, de maneira correta, o país, ele teria uma economia de 6 milhões, né? Imagina o tanto que isso ajudaria em equipamentos de hospital, em outros recursos para o hospital. Isso porque você está gastando uma coisa, você está jogando, na verdade, 6 milhões fora, né? Você está jogando fora. E o que são antimicrobianos, na verdade? Né, eles são substâncias, né, naturais, né, que são derivados, né, de origem natural ou sintética, né, que realmente é feito para aquela específicos, né, e eles agem, na verdade, inibindo, né, o crescimento do micro-organismo e causando a destruição desse micro-organismo, né. E são várias classes, na verdade, né? Os antimicrobianos, eles englobam não só os antibióticos, eles englobam antifúngico, antivirais, é, é, antirretrovirais também, né, que são os medicamentos usados nos pacientes com AIDS, né? Mas os queridinhos mesmo são os antibióticos, né? Se a gente não vê o povo falando que está tomando a ciclovir em larga escala, que é um antiviral, por exemplo, mas a gente vê paciente tomando amoxicilina, azitromicina, em larga escala. E o que vai influenciar, né, a prescrição inadequada desses antibióticos, né? Primeiro, a falta de informação. Eu já digo aqui, nessa atual circunstância que nós estamos vivendo hoje, né, dessa pandemia, que ou a falta de informação ou o excesso de informação errada, né? Que acho que a gente nunca viu tanta informação errada e distorcida ao mesmo tempo como a gente está vivendo hoje nessa era Covid, né? Então, nem é só a falta de informação, mas o tanto de informação errada, né? Geralmente o prescritor, né, o médico, ele tem o desejo de satisfazer o paciente, que o paciente vai no teu consultório, vai lá no ambulatório, e ele não fica satisfeito se ele não sair com uma receita, né? E você acaba prescrevendo, né? Tentando achar alguma maneira de prescrever, né? A pressão, né, pelos fabricantes, hoje em dia as indústrias farmacêuticas nos causam uma pressão grande, né, para a gente poder prescrever esses antibióticos, né? Induzem a gente a prescrever os antibióticos às vezes, e os medicamentos, não só os antibióticos, os mais caros, pela marca, né? Expectativa, né, dos pacientes que eles querem receber o remédio, né, como eu disse, que vai curar mais rápido. A maioria acha que o curso de uma infecção viral, por exemplo, vai aí dos seus 3 a 7 dias, às vezes levando um pouquinho mais, se arrastando até seus 10 dias. E o paciente nesse período tem ainda uns picos febris. Então, assim, principalmente em crianças, é difícil você explicar para uma mãe que a criança vai continuar tendo febre. Febre para eles, para a população, né, em geral, ela é uma coisa ruim, né? E a gente sabe que a febre não é uma coisa ruim. A febre, na verdade, é um sinal de alerta e um sinal de que o sistema imune ele está reagindo àquilo, mas é difícil a gente explicar isso, né? Principalmente quando tem, né, os vários médicos na vizinhança da gente, né, que falam, mas fulano usou e melhorou, o outro usou e melhorou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa pressão que a gente sofre, né? E a falsa impressão, aquilo que eu estou falando, né, de efetividade devido às infecções virais serem autolimitadas. Geralmente, os pacientes vão procurar a gente com 5 dias de febre, de sinais, por exemplo, gripais. Se a gente for ver, nesse período, ela já está saindo da curva de doença em si. Então, ela vai melhorar, independente de você dar antibiótico ou não, se for uma infecção viral.
Só que aí você, por ansiedade, dá, e com 2 dias a pessoa melhora, claro que ela vai achar que foi o antibiótico e não a própria evolução da doença. Então, isso acaba gerando uma falsa impressão, né? E o medo, né? Hoje em dia a classe médica vive com medo, né? De displicência das pessoas de processo, que não prescreveu o remédio tal. Então, isso acontece e acaba que o uso inadequado, não só de antibiótico, como de outros medicamentos, acaba acontecendo, né? E no hospital, o que que acontece? No hospital, essa situação, ela é mais grave ainda, né? Porque os casos, né, são complicados, a experiência clínica das pessoas que trabalham em pronto-socorro, em que é a porta de entrada, estão cada vez menores, porque o mercado está ficando pequeno, então as pessoas têm que trabalhar mesmo sem ter experiência, né? A prioridade, né, de evitar aquele desastre, né, de 24 horas, se você não salvar o paciente, não melhorar a curva dele em 24 horas, você tem aquela sensação de que você vai perder o paciente por falta do uso de antibiótico. Então, o que que acontece? Os médicos que estão no hospital sofrem uma pressão muito grande, e aí você acaba entrando com antibiótico precocemente, antibiótico de larga escala, né? Eu não sou contra o início do antibiótico, não, mas você tem que entrar com antibiótico no momento certo e o antibiótico supostamente o correto. Mesmo empiricamente, você tem que ter uma noção de que aquele antibiótico vai servir ou não, tá? E a repetição automática das prescrições. Vocês, acho que alguns daqui já fizeram estágio no socorrão, você vê aquela quantidade imensa de paciente que às vezes você não consegue, pelo tempo hábil, você ficar revendo as prescrições, o que é errado, mas às vezes a gente não consegue, acaba repetindo, vai repetindo a prescrição, né? Então, isso aí tem que tomar muito cuidado, tá? E a gravidade das infecções que chegam para a gente, dificuldade da gente isolar o patógeno. Cultura é uma coisa muito difícil. Aqui no interior do Maranhão é complicadíssimo essa questão da cultura. Você não consegue esperar o resultado de uma cultura para você iniciar o antibiótico. Então você acaba tendo que prescrever, porque também você não vai deixar esperar aí 7 dias, não dá tempo, né? O paciente vai evoluir mal. Então isso é muito ruim para a prescrição de antibiótico e para o uso racional de antibiótico. Isso é muito complicado. Vou fazer um breve históricozinho aqui do antibiótico, como que ele foi se iniciando, né? O antibiótico, ele não é uma coisa muito antiga, né? Ele foi descoberto em 1928, né? Depois da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial morreu muita gente de infecção, porque não tinha antibiótico, né? Então foi descoberta a penicilina. E aí ela só foi começar o uso clínico dela ser usado por meados da Segunda Guerra Mundial. E aí foi na era industrial que começou a surgir uma grande escala de produção de antibiótico. E pouco tempo depois, né, 16 anos depois que foi usado, a gente já reconhece os problemas que começaram. Então, esse problema do uso de antibiótico, ele não é de agora, não é nosso. Isso aí já vem de muito tempo. E as perspectivas, né, históricas, né, da antibiótico terapia na vida da gente, né? O que acontece? A gente teve a era pré-antibiótica, né, que as pessoas, né, morriam, né, até sem diagnóstico, morreram muito de infecção, só que teve a situação depois dessa década de 40 do antibiótico ser o salvador do mundo, né? Com a descoberta do antibiótico, ele teve uma, um boom de produção, né, em larga escala, e todo mundo achava que o antibiótico era a droga salvadora do mundo. Foi mais ou menos o que aconteceu com a hidroxicloroquina nesse nosso meio de coronavírus, e que a gente acabou vendo que não é bem assim, né? Mas teve isso, surgiu essa droga que tratava infecções, que as pessoas melhoravam rápido,
Então, surgiu como se fosse o salvador do mundo, né, o antibiótico. E até que ponto, né, esse uso, né, havia, né, esse uso de antibiótico até os dias de hoje, para nós, ele é adequado? Até que ponto esse uso, ele traz benefício para os pacientes, né? A gente tem um estudo, né, que foi feito um grande estudo nos Estados Unidos, que 1/3 dos pacientes hospitalizados, isso em 1978, esse estudo aí da minha idade, eles receberam um curso de antibióticos errado, 50% foi errado. E isso se perdura até hoje, mesmo com o aumento das tecnologias que a gente tem hoje para isolar e o conhecimento maior que a gente tem sobre as doenças, né? Mesmo assim, hoje, esse número não caiu. Esse número continua 50% de uso inadequado de antibióticos. Isso não caiu. Isso já tem 40 anos e continua do mesmo jeito. Então, assim, tem vários estudos, né, hoje em dia, né, principalmente nos Estados Unidos, que eles fazem para ver se consegue diminuir esse uso desnecessário dos antibióticos, né? As unidades cirúrgicas, né, os pacientes com cirurgia, a maioria que usou antibiótico, quase 50%, entre 38% e 48% dos pacientes cirúrgicos que usaram antibiótico, eles não tinham evidência nenhuma de infecção. Então, eram todas cirurgias limpas, que foi usado antibiótico desnecessariamente, e nesse uso desnecessário de antibiótico, principalmente desses pacientes que não tinham nem sinais de infecção, aí que começaram a criar as bactérias multiresistentes. E essas bactérias multiresistentes, hoje em dia, tem sido um problema de saúde pública, porque os pacientes estão morrendo de infecções por bactérias multiresistentes, porque não tem mais, não se surge mais antibiótico, porque surge o antibiótico, esse antibiótico, em um ano, a bactéria já está resistente a ele. Então, assim, está muito complicado hoje em dia o surgimento de novos antibióticos, né? Então, o que que a gente deve fazer? O que que a gente deve responder para a gente mesmo antes da gente começar, né, o uso de um antibiótico? Como que a gente pode tentar melhorar isso, né? Nós que somos, né, vocês, a nova geração de prescritores, né? Então, como é que deve fazer? Primeiro, a gente tem que perguntar se realmente aquele antibiótico está indicado. É a primeira pergunta que a gente vai fazer. Esse antibiótico está indicado? Realmente eu preciso fazer esse antibiótico para o paciente? Foram obtidas alguma espécie para ser examinado e cultivado essas bactérias? A gente consegue isolar esses patógenos, né? Qual o micro-organismo mais provável? Como é que a gente vai saber o micro-organismo mais provável? A gente tem que conhecer a flora bacteriana, conhecer os patógenos mais prováveis, por exemplo, em sítio respiratório, em sítio abdominal, que aí a gente já consegue uma grande gama de alterações. Tem vários antibióticos disponíveis, a gente tem que saber qual o mais apropriado. Como é que a gente vai saber qual o mais apropriado? Sabendo qual o patógeno mais comum daquela região. O que a gente costuma fazer muitas vezes? Você dá 3, 4 antibióticos para o paciente, porque um deles vai ter que dar certo, né? Mas a gente tem que saber e tem que avaliar muito bem se essa associação, ela é benéfica ou se ela é maléfica. Que tem antibióticos que junto, eles acabam apagando o efeito do outro. Então, às vezes, não adianta a gente dar aquele monte de antibiótico que não está fazendo efeito, só está ali para criar resistência bacteriana. Tá? A gente tem que procurar antibióticos que tenham sinergismo, que sejam usados para aquele fim e para aquele órgão ali. Tem fatores do hospedeiro importante, por exemplo, uma imunodeficiência, uma outra patologia, uma diabetes. Então, a gente tem que saber todas as patologias do paciente. Melhor via de administração. Tem antibióticos, por exemplo, pacientes com meningite, a gente tem que avaliar muito bem os antibióticos, são poucos os antibióticos que vão penetrar a barreira hematoencefálica.
né? Dose apropriada, não adianta a gente dar subdose ou dose excessiva de antibiótico. Duração adequada. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Há necessidade de mudar o antibiótico depois da cultura? Sim, não. Então, tem que estar avaliando isso, tem que estar avaliando o antibiótico. Você não pode dar um antibiótico para o teu paciente, simplesmente falar, ó, termina o esquema e acabou. A gente tem que ver a resposta do paciente àquele antibiótico. O que você tem que olhar também? Tem alguma infecção óbvia que você consegue ver, tirando aquelas febres de origem determinada, que febre de origem determinada é um dos usos mais indiscriminados de antibiótico, né? Por quê? Por angústia e ansiedade da gente de tratar aquela febre, entendeu? Então, se você for avaliar o histórico de uso de antibiótico terapia inapropriada, a sua maioria está nas questões de febre de origem determinada, tá? Você tem que avaliar o paciente. Tem infecção óbvia, por exemplo, uma pneumonia, o paciente está com alterações que podem levar a uma pneumonia, mesmo sem exame, você consegue avaliar pela história clínica. Uma infecção do trato urinário, infecção de pele, que é visível, que você consegue olhar. Uma faringite purulenta, porque a maioria das faringites a gente sabe que é viral, que não é purulenta. Ou qualquer outra infecção que você consiga achar o foco aparente dessa infecção. Então, toda vez você tem que avaliar. Então, o exame clínico e a história clínica do seu paciente vai ser muito importante na ajuda dessa antibiótico terapia empiricamente. E no regime de urgência? Você está numa urgência, o paciente está com uma febre, com uma suspeita de infecção. Como que você vai entrar? Geralmente você tem 4 situações que você entra empiricamente com antibiótico de longa escala. O neutropênico febril, que é aquele paciente que está comprovadamente com um leucócito abaixo de 1000, que está com febre. O idoso a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes eles nem febre não fazem e tem uma infecção aparente, né? Recém-nascido também, às vezes a gente não pode perder tempo com recém-nascido. E os imunodeficientes, que eles evoluem para um quadro séptico muito rápido, tá? Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Ô, doutora, as pessoas vão enviar as dúvidas no chat e no final da palestra eu repasso para você, pode ser? Tá bom. Então, vou continuar aqui. Então, para a gente falar um pouquinho de antibiótico terapia empírica, que é o que a gente vai acabar usando na nossa prática clínica, né? Então, como que a gente vai se basear nessa antibiótico terapia empírica, né? É aquilo que eu venho falando, a gente vai se basear nas características clínicas, epidemiológicas e bacteriológicas de um determinado paciente. Então, você vai na clínica, você vai suspeitar, por exemplo, de uma pneumonia, ali você já sabe qual que é o micro-organismo mais comum de causar aquela pneumonia comunitária, e aí você vai direcionar o seu antibiótico, vai colher os teus exames antes, de preferência, você vai tentar fazer pelo menos a coleta do exame antes, que é o ideal, depois você já inicia a antibiótico terapia. E como que você vai fazer isso? Você vai saber qual é o organismo causador mais específico, né? Em hospital, paciente em ventilação mecânica, então a gente já tem que conhecer a flora daquele lugar, por exemplo, a flora bacteriana daquela UTI. É por isso que é muito importante num hospital o serviço de infecção hospitalar, porque ele vai dizer para o médico, olha, a gente isolou aqui a nossa flora mais específica é pseudomonas, vamos supor. Então, o médico que está ali, ele já vai direcionar o seu tratamento pensando que pode ser uma infecção por pseudomonas. Então, assim, é um conjunto de coisas, não é você só ir entrando com o antibiótico, você tem que saber uma série, um conjunto de coisas, tá? O que esse desenho mostra pra gente? Que os antibióticos, eles têm vários mecanismos de ação. Tem antibióticos que agem na parede celular. O que isso vai importar? Vai importar muita coisa. Por quê? Porque vai depender da gravidade do paciente, você tem que ter
antibióticos que ajam mais profundamente, por exemplo, na membrana celular, uma polimixina, por exemplo, que é um antibiótico, uma das últimas classes que tem saído de antibiótico, tá? Você tem que ver aquele antibiótico que age na síntese proteica, que é para conseguir carrear antibiótico e levar, principalmente aquelas bactérias gram-negativas, muitas vezes você tem que agir na síntese proteica dela. Os micro-organismos que não têm a cápsula celular, geralmente eles são mais difíceis de tratar. Porque quando você tem a cápsula e o antibiótico vai lá e rompe aquela cápsula, você inativa o micro-organismo. Os micro-organismos que não têm cápsula, eles são mais difíceis de tratar, porque você tem que usar antibiótico que interaja na sua função, no seu RNA, no seu DNA. Então, você tem que saber qual antibiótico que você consegue fazer isso. Por isso que essa figura, às vezes, não é para a gente saber, decorar, não, mas a gente tem que ter na cabeça que o antibiótico, ele age em vários sítios. E a gente tem que saber até suspeitar se é anaeróbio, se é gram... Por quê? Porque isso vai depender do antibiótico que você vai escolher, porque é onde ele vai agir, tá? Aqui é só um exemplo de germes comuns, né? Por exemplo, catéter venoso central. O que é comum em catéter venoso central? Geralmente é germe de pele, que é um Staphylococcus aureus, é muito comum. MRSA, por quê? Porque ele já é resistente à vancomicina, à oxacilina. Na infecção de urina, o que é comum? Comum é gram-negativo no trato urinário. Então, comum é Escherichia coli, você já vai saber qual antibiótico você pode dar, se você suspeitar de uma infecção urinária. Pneumonia comunitária, né? São vários micro-organismos, mas o mais comum é o streptopneumonia, mas você tem micobactérios, você tem pseudomonas nos casos de paciente em ventilação mecânica. Hoje em dia é muito comum Klebsiella em trato respiratório nos pacientes em ventilação mecânica. Intraabdominal, a gente tem que ter na cabeça que são infecções por bacilos gram-negativos, anaeróbios, enterococos. Então, aí a gente já consegue, para você conseguir fazer uma antibiótico terapia empírica, é mais direcionada, é uma empírica direcionada, na verdade, não é uma empírica sem você ter direção nenhuma, tá? Quando que a gente não deve fazer essa antibiótico terapia empírica? Infecções virais, a maioria das vezes a gente não faz antibiótico terapia empírica. Os quadros febris não infecciosos em crianças, tem muitas crianças que tem quadro febril que não é infeccioso, né? Por exemplo, criança tem hepatite A, né, que é viral, você não faz. Influenza, a influenza não se trata com antibiótico. Dengue não se trata com antibiótico. Hepatite A não se trata com antibiótico, que são infecções comuns que ocorrem, né, tanto em criança quanto adultos. As sinusites assintomáticas, raramente elas vão estar associadas à febre, elas vão ser descobertas por acaso nos pacientes que têm febre, e você vai acabar não tratando, você vai fazer um outro tratamento para sinusite, né, lavagem nasal, vai tentar descobrir se não é um cisto que tem em seios, então você tem que descobrir a causa. O paciente com febre de origem prolongada ou febre de origem determinada, que eu falei, é uma condição que a gente tem que ter o diagnóstico, a gente não tem que dar uma terapia, né? A gente primeiro tem que tirar a ansiedade do paciente para a gente conseguir descobrir o que é. A maioria dos casos de febre de origem indeterminada, ela não é de origem infecciosa bacteriana, ela tem outras origens neoplásicas, origens virais, origens parasitárias, mas a maioria das vezes não é bacteriana.
Você tem que se perguntar se você conseguiu colher, como eu disse, colher os exames, você colheu espécime clínica, você conseguiu colher cultura, você conseguiu colher escarro de um paciente que está em ventilação mecânica, por exemplo, ou de um paciente que está tossindo, você conseguiu colher escarro. A gente trata muita tuberculose, eu pego no meu consultório muita tuberculose tratada errada com vários antibióticos. E aí o que acontece? Ele vai mascarando, ele vai só mascarando, e quando chega, já chega muito grave, né? Você tem que conseguir pelo menos colher os exames antes de iniciar, tá? Antes da primeira dose de antibiótico, tentar colher, mesmo, você fala, eu dei só uma dose do antibiótico, mas uma dose do antibiótico, se você não colher o exame, já interfere no teu exame, na tua cultura, para você conseguir isolar esse micro-organismo, tá? O uso de PABA, que é um bloqueador de membrana, né, de antibiótico, né, isso aí é usado em alguns casos, né, de neutralizante de antibiótico, hoje em dia quase nem se usa mais, mas a gente tem que estar atento a isso, tá? Quando que você vai solicitar a cultura? Nas infecções de comunidades, que você não vai dar. É claro que você vai ver se você examinar e ver uma amidalite purulenta, uma celulite interna, você não vai precisar fazer cultura disso. Quando você tem a evidência daquela infecção, você não precisa. Mas geralmente você vai solicitar. Na gravidade clínica, o paciente você está dando antibiótico, mesmo que seja uma infecção que você viu aparente, mas o paciente não está melhorando, é sinal do quê? De resistência do antibiótico. E casos de imunossupressão. Também todos os casos de imunossupressão, você deve colher cultura antes, tá? E nas infecções hospitalares, sempre que possível. A maioria dos pacientes com infecção hospitalar tem que ser colhido cultura, tá? A gente tem uma série de antibióticos. E como que a gente vai escolher esse antibiótico nessa situação, né? Primeira coisa que você tem que se perguntar: o paciente já teve alguma alergia a algum antibiótico, algum medicamento? A gente tem que sempre perguntar, é a primeira pergunta que a gente faz antes de dar qualquer medicamento ao paciente, tá? Esse medicamento, ele tem penetração no local que você está indicando, por exemplo, sistema nervoso central, como eu disse, alguns antibióticos, eles não penetram barreira hematoencefálica, então não adianta você ficar dando antibiótico, não está tratando o problema, tá? Tem possibilidade de efeito colateral, tem possibilidade de interferência com os medicamentos de uso habitual do teu paciente. Às vezes você dá antibiótico que ele inibe o anticonvulsivante do paciente, por exemplo. Daí o paciente vai começar a ter convulsão. Aí você não vai saber se a convulsão dele é por uma piora da patologia de base dele ou se é interferência realmente dos medicamentos. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Qual o mais adequado? Bactericida é o que ele mata a bactéria. O bacteriostático é que ele para a tua produção. Então, a gente tem que dar preferência, por exemplo, nas infecções graves, por antibióticos bactericidas, tá? O espectro de ação, qual que é o ideal? Um estreito, espectro ampliado. Geralmente, terapia empírica de paciente grave, você já vai para um espectro ampliado de medicação. E qual o impacto disso no custo, no tratamento do paciente? A gente tem que impactar no custo. Porque às vezes você está gastando dinheiro sem ter necessidade, podendo tratar o paciente com outras coisas, tá? Qual a melhor escolha? Você tem que sempre saber, né? A gente que prescreve remédio, não só antibiótico, a gente tem que sempre estar atento à farmacocinética e à farmacodinâmica do seu medicamento. Então, assim, para nós, nos antibióticos, a gente progrediu muito quando a gente teve o MIC. O que é MIC? O MIC é a menor concentração que aquele antibiótico consegue atingir para matar o micro-organismo. Porque se você tiver um MIC alto, não adianta, porque você está precisando de uma concentração enorme de antibiótico para conseguir matar uma bactéria. Então, é sinal que aquele antibiótico já não está mais surtindo efeito, né? E hoje a gente sabe que os fatores do hospedeiro e os fatores do antibiótico, da droga, eles são muito impactantes no seu tratamento final.
Então, assim, dependendo do estado daquele paciente, por exemplo, uma droga, para mim, pode fazer efeito, para você não pode, entendeu? Então, você tem que estar otimizando. Às vezes, a mesma dose, para mim, não é a mesma daquele outro paciente. Isso acontece muito em pacientes com função renal alterada. A gente lembra muito da função renal, mas a gente esquece também do metabolismo hepático. Então, tem muito paciente com metabolismo hepático diminuído, aqueles pacientes cirróticos, pacientes com algum tipo de insuficiência hepática, que o metabolismo hepático dele está diminuído, e a maioria desses antibióticos, ele tem a sua passagem, o seu metabolismo hepático. Então, a gente tem que estar atento a isso. O metabolismo dele hepático está suficiente para aquele antibiótico? Eu consigo dar aquele antibiótico? Em qual dose eu vou conseguir dar para atingir o efeito no meu paciente? Então, tudo isso a gente tem que saber. Não é simplesmente a gente prescrever, né? E a farmacocinética, então, ela ajuda a gente a otimizar as doses, né? Que é o efeito, a sua concentração, o seu tempo dependente, né? E a farmacodinâmica é a distribuição desse antibiótico nos tecidos. Então, isso nos faz até usar ou menos antibiótico, ou mais dias, dose mais baixa, dose mais alta. Então, tudo isso a gente tem que estar sabendo na hora de prescrever um antibiótico, tá? Aqui é só um exemplo da interação que a gente tem que ter. A gente tem que ter uma interação com todos esses eixos, com a farmacocinética, com a concentração no local da infecção, a concentração inibitória mínima desse patógeno, para você ter o resultado final, para você conseguir diminuir mortalidade, conseguir a melhora clínica do paciente. Então, você tem que ter um conjunto de coisas. Claro que isso, no meio clínico, acaba se tornando automático, mas esse se tornar automático, que às vezes é perigoso, porque às vezes a gente tem certeza do que está fazendo e não para pensar que aquele paciente está numa condição clínica diferente. Então, a gente tem que estar sempre atento a essa questão da farmacocinética, do antibiótico, da farmacodinâmica dele, para você ter o melhor resultado possível, tá? A melhor via de administração foi o que eu disse, a gente tem que avaliar, né? Pacientes em sepse, por exemplo, você não vai conseguir dar medicamento oral para esse paciente que está vomitando, você não consegue dar, porque ele não tem uma boa absorção, ele vai vomitar, então você não vai ter uma concentração boa de antibiótico, né? Paciente diabético, eles não têm uma absorção boa intramuscular, então a gente não tem que evitar dar antibiótico intramuscular para paciente diabético. Qualquer medicação para paciente diabético, ele tem uma absorção menor via intramuscular, né? E o oral, a gente tem que estar avaliando sempre o estado daquele paciente, né? Então, a gente tem que avaliar todas essas coisas, essas vias de administração, porque às vezes você está administrando medicamento e não está resolvendo. Aí a chance de criar resistência é grande, e a piora do paciente também. Dose adequada. Então, a gente tem que sempre usar, que a gente pensa, eu vou usar a maior dose possível para eliminar logo essa bactéria. Não, você vai usar a menor dose que você consiga atingir uma concentração inibitória daquele micro-organismo. Então, a gente tem que ver, que a gente tem que considerar em crianças, neonatos, as doses têm que ser calculadas pelo peso, pela idade, às vezes aqueles prematuros extremos, você tem que avaliar muito bem a absorção desse antibiótico. Em obeso é uma questão que a gente sempre se pergunta, se a dose é a mesma ou não é uma questão muito de debate, questão de uso de antibiótico em obeso, né? Tem vários estudos que falam para a gente fazer dose dobrada em obeso, outros falam que a dose é a mesma. Então, isso ainda gera uma grande discussão, dose em obeso, mas a gente tem que avaliar aqueles que forem por quilo, a gente tem que calcular por quilo de peso, não por dose, como a gente faz no adulto. A gente tem que calcular no obeso e olhar ver se ele não atingiu a dose máxima, e avaliar os riscos. Tá? Então, tudo isso a gente tem que avaliar, tá? Aqui é uma curva, não é a curva, gente, do pico do coronavírus, não, tá? Aqui é a curva do nosso antibiótico, que a gente tem que ver como que ele age em quanto tempo. Então, o que a gente tem que
quando a gente escolhe um antibiótico? O menor tempo que ele atinge o seu pico sérico máximo, para fazer a inibição, a concentração inibitória mínima. Então, você tem que avaliar isso, porque você também não pode demorar muito tempo, você não pode ter, quando você tem uma sepse, você não pode ter um antibiótico que ele demore muito para atingir o seu pico máximo, porque pode ser tarde, você pode ter uma bacteremia tão intensa que você não consegue tirar o seu paciente dessa bacteremia. Então, na escolha de antibiótico, a gente tem que saber quanto tempo esse antibiótico vai levar para o seu pico máximo, tá? O que a gente pode fazer, então, para racionalizar o uso desse antibiótico? Tem várias medidas que a gente consegue fazer, né, para racionalizar. O CDC dos Estados Unidos, eles, há pouco tempo, ele usou um termo que chama stewardship, que eu acho que vocês já ouviram falar, que é um conceito de gestão no uso de antibióticos. É uma gestão do uso de antibióticos. Então, você tem que surgiram desde então os protocolos de administração dos antibióticos, principalmente a nível hospitalar. Foi aí que começou a surgir as comissões de infecção hospitalar, já existiam, mas não para fazer essa avaliação de antibiótico. E agora é obrigatório nos hospitais você ter protocolo de antimicrobianos, e esses protocolos seriam usados de maneira empírica, a melhor terapia empírica para ser usada. Então, todo hospital tem que ter esse stewardship de antibiótico, tá? O Ministério da Saúde, ele foi para nós estabelecer uma portaria em 92, é recente ainda, que estabeleceu, né, a obrigatoriedade do programa de racionalização de antibiótico dentro das comissões. Como eu disse, as comissões já existiam, só não existia esse programa de racionalização. E hoje em dia a Anvisa, ela fica muito em cima em relação a isso. A gente tem que passar nos hospitais o relatório mensal do uso de antibiótico, da dose diária de antibiótico que você está usando, do tipo mais frequente de antibiótico. Então, você tem que ter um relatório direto para a Anvisa. Senão, o hospital ele pode ser até autuado, se você não tiver esse controle de antimicrobiano. Funciona? Vocês podem até me perguntar, isso funciona? É para funcionar, só que ainda tem muita resistência, principalmente da parte médica, né? Tem que ter muito. Todos os hospitais que têm unidade de terapia intensiva, isso é obrigatório. É obrigatório você ter farmácia hospitalar dentro, CCIH e protocolo de uso racional de antimicrobiano. E como que a gente vai instituir? Primeiro, a gente vai ter que otimizar onde que a gente tem que mexer primeiro, nas profilaxias cirúrgicas, que a gente viu anteriormente, que 38 a 48% dos antibióticos usados em cirurgia, eles não são usados corretamente e não tem necessidade. Então, a gente tem que ter, né, hoje em dia já se faz até kits para cirurgias. A gente faz o kit, o cirurgião, quando ele entra no centro cirúrgico, ele recebe o kit com 2 doses de cefalotina, e não é liberado mais, até que se tenha evidência concreta de alguma infecção. Então, assim, mas para fazer isso não é fácil, porque a gente mexe com classes de médicos, né, de cirurgiões, que não aceitam muito você chegar lá e falar, você não vai usar. Então, assim, é um trabalho muito árduo, mas hoje em dia o Ministério tem dado muito apoio em relação a isso, então está ficando um pouco mais fácil, tá? Desenvolver os protocolos, isso aí é obrigatório já nos hospitais, todo hospital tem que ter o seu protocolo, né, de antimicrobiano. A melhor forma, né, de prescrever, tem que ter educação continuada para prescrição para médico, principalmente para prescrição de antibiótico, né, e a gente tem que dar esse feedback a gente passa todo mês para o Ministério sobre taxas de resistência e taxa e índice de infecção hospitalar. Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito muita medida educativa, né, o que não é fácil, né, a restrição, restringe com meios de ficha de liberação só pela CCH dos antibióticos de uso restrito. Em alguns hospitais, aqui em Imperatriz, por exemplo, isso já funciona plenamente, em outros não.
por incrível que pareça, os hospitais públicos são mais fáceis da gente fazer isso do que os hospitais particulares, né? Os hospitais particulares, parece que o povo quer dar o antibiótico mais bonito lá para o paciente. Então, assim, aqui se a gente for ter um comparativo dos hospitais públicos, o que eu trabalho, por exemplo, que é o macro-regional, que eu sou responsável pela CCIH, lá não sai um antibiótico sem a CCIH da ciência, diferente de outros hospitais particulares que a gente nem sabe que foi feito o tanto de uso de antibiótico. O descalonamento, o que é esse descalonamento? Porque quando você escalona o antibiótico, é você começar ele de um antibiótico com espectro menor, por exemplo, uma cefalosporina aí de primeira geração, e você escalonar ela para uma cefalosporina de terceira geração. O que é esse descalonamento que a gente tem preconizado muito? É você, numa terapia empírica de um paciente grave, de um paciente séptico, por exemplo, numa unidade de terapia intensiva, você entrar com um antibiótico de largo espectro, e depois, com 2, 3 dias, se você teve o resultado de cultura, se você viu que você pode descer a classe de antibiótico desse paciente. Então, assim, hoje tem se preconizado muito o descalonamento dos antibióticos, tá? E você tem que ter aceitação médica para você fazer isso, porque não é fácil você ter aceitação do médico prescritor, tá? Então, aqui, ó, um breve históricozinho que eu sempre gosto de falar nas minhas palestras de antibiótico, né? Que antigamente, antes de Cristo, né, a gente tinha uma dor de ouvido, aí você falava para o paciente, tome ou come essa raiz, que era tudo tratado com raiz, né, tudo na árvore, né. Aí depois, depois de Cristo, veio o paganismo, então não podia mais comer a raiz, que era, né, paganismo, então você tinha que fazer uma prece. Aí depois vem a prece, é uma superstição, voltou a tomar as poções, né, que eles faziam, as poções de medicamento natural, né. Aí depois surgiu, em 1930, a história dos comprimidos, veio a era do comprimido. Aí o comprimido começou a ser ineficaz, surgiu o antibiótico. E depois disso, o antibiótico está sendo artificial, e hoje em dia o povo tem voltado para as raízes, por quê? Porque os antibióticos já quase não estão fazendo efeito mais, justo por esse índice indiscriminado de antibiótico, né? Depois disso, a gente acho que vai acrescentar aqui, ó, 2020, era pós-Covid, nenhum antibiótico mais funciona. Então, assim, a gente tem geralmente um desafio, a gente tem um desafio em relação ao uso de antibiótico, está cada vez menor, as bactérias cada vez mais resistentes, e isso é extremamente preocupante. Eu acho que é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Ver se eu Certo, consigo professor. voltar aqui para minha tela aqui. Nós tivemos duas dúvidas aqui. Pode falar. O Juan Alencar, ele perguntou, num paciente com ITU, né, infecção do trato urinário de repetição, frequentemente utilizando antibióticos, quais estratégias eu posso lançar mão para tentar diminuir a resistência bacteriana que poderá surgir, até mesmo inevitavelmente? Como é que é? Cortou um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Num paciente com infecção de trato urinário de repetição, frequentemente utilizando antibióticos, quais estratégias eu posso lançar mão para tentar diminuir a resistência bacteriana que poderá surgir? Nesse paciente com infecção do trato urinário de repetição, infecção do trato urinário de repetição é uma patologia que a gente realmente tem uma dificuldade grande de tratar. O que a gente pode fazer para diminuir? A gente tentar fazer esse paciente, a gente dar o antibiótico para ele só baseado na cultura, né? Se for aquele paciente, você tentar isolar o patógeno, tentar deixar ele sem antibiótico, é, e tentar fazer uma cultura, né?
e você tentar descobrir, a gente tem que tentar o mais rápido possível descobrir a causa dessa infecção urinária de repetição. Às vezes o paciente tem múltiplos cálculos, ou ele tem uma anomalia, né, uma malformação em região urinária, e acaba tendo essas infecções de repetição. Então, a gente tem que fazer isso. E o que a gente pode fazer também? A gente deixar o paciente com antibiótico profilático, que é aquele uso de antibiótico de longa data, para evitar que ele tenha infecções recorrentes. Então, assim, o paciente com infecção de tubo, para evitar a resistência, você tem vários manejos para usar. Hoje em dia tem vacinas que são usadas para infecção urinária de repetição, para a gente evitar o uso de antibiótico, tá? Tá. A outra pergunta foi do Jarison. Ele perguntou: em casos de faringoamigdalite sem crostas purulentas associada à febre alta, já se pode fazer o antibiótico ou é melhor esperar? No caso de faringoamidalite, quando você já tem a crosta purulenta, você já pode fazer o antibiótico, né? É um dos casos que você pode fazer o antibiótico em faringoamidalite purulenta. Isso aí você pode fazer, baseado no que você sabe de antibiótico, o que pega mais, beta-lactâmico, geralmente. Então, já pode iniciar. Mas ele perguntou quando não tem crostas purulentas. Tá? Quando É, não tem, a gente espera. Aí a tá. gente espera, porque provavelmente ele é viral. Por mais que a febre seja alta, a gente espera. Esse paciente com faringoamidalite, quando não tem crosta purulenta, você vai reavaliá-lo a cada 48 horas. Nessas 48 horas, se não aparecer crosta, provavelmente é viral. E a viral, a infecção viral, ela pode dar febre bem alta. Tá. E a última pergunta da Fernanda, mas eu acho que você já respondeu na aula. Ela perguntou se é necessário fazer o ajuste de dose para pacientes obesos. Isso aí foi o que eu disse, é muito controverso, na verdade, né? Muitos estudos falam que a gente tem que fazer o ajuste da dose e outros não, né? O que a gente tem feito na prática clínica? A gente faz a dose pelo peso, né, do paciente e vê se ele não atingiu a dose máxima. Se não atingiu a dose máxima, a gente vai fazendo até atingir a dose máxima. Tá bom, então, professora. Muito obrigado. Gostaria de Certo? Obrigada a agradecer, vocês. Espero que eu tenha ajudado um pouco aí. agradecer por ter aceitado o convite de participar da jornada, né? E por disponibilizar um pouquinho do seu tempo e conhecimento com essa palestra. Que bom, gente. Então, bom dia para vocês, boa jornada aí para vocês. Obrigado. Tchau.